Livro de Rute, capítulo 1, versículo 1, diz assim: E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra. Pelo que um homem de Belém de Judá saiu, repita comigo, saiu, a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. Versículo 6, então se levantou ela com as suas noras e voltou, repita comigo, voltou, dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Verso 19, assim, pois, foram-se ambas, até que chegaram, repita comigo, chegaram a Belém, e sucedeu que entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas, e diziam, não é esta Noemi? Agora o versículo 16 diz assim, disse, porém, Rute, não me instes para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Antes de você curvar a sua cabeça, repita comigo, saiu, voltou, chegaram. Curve a sua cabeça agora. Senhor Deus dos céus, Pai, nós estamos na tua presença e rendemos a ti graça, louvor e adoração. Pai, a tua presença é real nesta casa e são inúmeros os motivos para te agradecer pelo privilégio de estar aqui. Pai, em meio a tantos agradecimentos, ainda um pedido nos resta. Meu Deus, eu sei que já fui apresentado a Ti, o Senhor ouviu o Teu servo e há de me usar uma vez mais por bondade, graça e misericórdia. Mas eu quero me apropriar das palavras de Samuel. Fala, Senhor, porque o Teu servo ouve. As palavras que vão sair da minha boca e chegar aos ouvidos dos Teus servos serão as mesmas, mas o agir do Teu Espírito há de ser individual, particular e pessoal. Continua falando conosco, é o que eu te peço, no nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem assentar-se. Queridos, é sempre grande a responsabilidade de ministrar a palavra de Deus. Eu confesso que passei a semana debruçado e buscando algo da parte de Deus e me detive em 2 textos, 2 livros. Os 2 livros, na verdade, são os 2 livros que, dentre os 66 livros da Bíblia, carregam o nome de mulheres. Eu fiquei realmente debruçado sobre o livro de Esther e sobre o livro de Rute. Mas o Senhor falara ao meu coração e o livro de Rute me trouxe algo muito especial que eu quero compartilhar convosco. O versículo 1 que lemos vai falar que nós estamos no período dos juízes. E o período dos juízes é um período bastante peculiar. É um período marcado pelo retorno e pelo abandono do povo ao Senhor. Como assim, Orlando? Por diversas vezes, no período dos juízes, nós vamos encontrar o povo se afastando de Deus, apostatando. Então vem o adversário e começa a oprimir o povo se lembra de Deus, se arrepende, Deus levanta um juiz, um libertador, e o povo se aproxima de Deus novamente. Passado algum tempo, o povo torna a se afastar de Deus, e isto se torna um ciclo, vai acontecer repetidas vezes. Poderia falar sobre Otiniel, sobre Eude, sobre Débora, sobre Gideão. E em quaisquer destes casos, nós vamos ver este mesmo cenário. Agora o versículo 1 vai nos contar que nós estamos no período dos juízes. Existe uma outra observação no primeiro versículo que lemos, que vai dizer que eles eram moradores de Belém. E Belém, queridos, tem um significado muito especial. Casa do pão. Mas a gente vai ler no versículo 1 que estava havendo fome naquela terra. Em outras palavras, eu poderia dizer que o texto está nos dizendo que estava faltando pão na casa do pão.
Isso parece-nos até um contrassenso, parece que não faz muito sentido. Mas eu quero abrir aqui um parênteses e lembrá-los que às vezes nós estamos no lugar certo, fazendo as coisas certas, mas as coisas não dão certo, porque as coisas não acontecem no nosso tempo e nem na nossa maneira. Por vezes, muitos de nós nos debruçamos e não entendemos o que está acontecendo na nossa sociedade. O momento é difícil, o momento é complicado e por vezes o momento é assustador. Muitos perderam entes queridos e a dor da perda é sempre muito difícil de digerir. Mas eu quero dizer uma coisa para você essa noite: não se precipite, não saia de Belém, porque certamente o meu Deus continua no controle de tudo e continua no controle da situação. Orlando, por que você está dizendo isso? O primeiro verbo que eu frisei convosco aqui foi o verbo sair, que está conjugado como saiu. Como assim, Orlando? Pois bem, o texto vai dizer que Elimeleque, preocupado com o bem-estar de sua família, ele então resolve sair de Belém. Isso é natural, porque todo pai de família, porque todo chefe de família que se preze, ele não consegue ficar inerte à situação, porque ele sempre está preocupado com os filhos, ele sempre está preocupado com a família. Então Elimeleque intenciona no seu coração: eu preciso buscar melhores alternativas, eu preciso buscar um lugar onde eu tenha melhores oportunidades para que a minha família não passe necessidade. Mas toda decisão tomada sem autorização, sem anuência e sem a permissão de Deus acarreta consequências. E eu não falo de quaisquer consequências, consequências graves. O texto continua e vai dizer agora que Elimeleque se estabelece em Moabe com a sua família. Quando chega lá, os seus filhos também constituem família e se casam com moabitas. Mas passado algum tempo o texto vai contar que Elimeleque morreu. Espera aí, ele saiu de Belém buscando sobrevivência. Agora ele chega em Moabe e morre. Só que o texto continua e vai dizer que passado mais algum tempo, Malom e Quilion, os dois filhos de Elimeleque, também morreram. Rolando, a história não está boa. Eles saíram de Belém e se depararam com problemas em outro lugar. Agora vai ficar Noemi e suas duas noras. Deixa-me compartilhar uma coisa convosco. A expectativa, a perspectiva para uma viúva era péssima, não era das melhores. Porque naquele tempo, uma mulher dependia muito do seu marido, ou por sua vez, dos seus filhos. Mas agora Noemi perdeu o marido e perdeu os filhos. Não havia perspectiva para essa mulher. Eu não vou me ater por muito tempo ao verbo saiu, porque nessa noite eu quero acreditar que se alguém saiu, vai entender que Deus tem um convite para você. Não saia de Belém, mas se porventura você já saiu, eu quero frisar com você o segundo verbo, que é o verbo voltou. Voltar não é tarefa tão fácil assim. Parece até que é, mas não é. Porque voltar remete à renúncia. Mais do que isso, sempre que você voltar para algum lugar, vai haver alguém que te viu saindo e vai te ver voltando. E é daqueles que olham e dizem mais ou menos assim: olha lá, voltou porque quebrou a cara. Então não é fácil voltar. Orlando, por sinal, o que Noemi teria que renunciar? O texto vai nos contar que ela tem uma excelente relação com as suas noras.
Mas o versículo 6 vai dizer que chegaram notícias de Belém, que Deus visitou o seu povo, dando-lhe pão. Eu quero abrir um novo parênteses aqui. Sempre receberemos notícias do que Deus está fazendo na vida daqueles que permaneceram em Belém. Porque Deus não deixa o seu povo desamparado. O salmista vai dizer: eu fui moço, agora eu sou velho, mas eu nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência a mendigar o pão. Então não se assuste quando alguém empunhar este microfone e dizer que mesmo em meio à pandemia Deus abriu porta, que mesmo em meio à pandemia ele foi promovido, que mesmo em meio à pandemia Deus realizou milagre, porque Deus não desampara aqueles que permanecem no lugar, aqueles que permanecem em Belém. Então meu convite para você essa noite é esse: volta para Belém, porque o meu Deus tem coisa para fazer ainda. Queridos, a história vai dizer então que Noemi ouve que Deus visitou o seu povo em Belém, reúne as suas noras e começa a caminhada para voltar para Belém. Só que no meio do caminho, Noemi olha e diz: espera aí, não faz sentido vocês voltarem comigo. Eu vou voltar para o meu lugar, eu vou voltar para a minha cidade. Mas vocês sigam as vossas vidas, sigam os vossos planos. Eu não tenho mais idade, não tenho mais filhos. Não havia perspectiva para 3 viúvas juntas. Orfa resiste por um momento, mas depois se despede de sua sogra e vai seguir a sua vida. Mas Deus sempre nos surpreende. Ruth olha para Noemi e diz: não me instes para que te deixes. Aonde tu fores eu irei. Aonde tu pousares, eu pousarei. O teu povo é o meu povo. E agora a expressão que vai mudar o rumo dessa história: o teu Deus é o meu Deus. Orlando, peraí, hoje é culto de missões e eu não estou entendendo aonde você está querendo chegar. É exatamente aqui nesse versículo que eu encontro uma missionária aparecendo. Orlando, explica isso melhor, eu vou explicar para você. Ruth não tinha motivos para continuar com Noemi. Ruth podia seguir a sua vida, mas nesse momento, quando ela faz essa declaração, ela abre mão de viver os próprios planos, ela abre mão de viver os próprios projetos para abençoar a vida de alguém que precisava, para acompanhar alguém que necessitava e que não tinha nada para oferecer. O nome Ruth significa amigo. E deixa eu contar uma coisa para você: se tem uma coisa que missionário é amigo, porque missionário não faz nada em troca de recompensa do homem. Ele sabe que Deus tem plano melhor, ele sabe que Deus tem coisa melhor. E deixa eu contar uma coisa para você: eu vi logo no flyer de divulgação que missões se faz indo, contribuindo e orando. Então, se você faz uma destas coisas, eu estou me dirigindo a missionários, e eu tenho uma notícia para você, missionário de Deus: o meu Deus está cuidando de você. Enquanto você faz para alguém, o meu Deus faz para você. Enquanto você abençoa alguém, o meu Deus abençoa você. Me parece que Ruth conhecia a profecia de Jeremias. Eu é que sei que pensamento tenho sobre vós, diz o Senhor. Ou ainda a profecia de Isaías: assim como os céus são mais altos do que a terra, os meus caminhos e os meus pensamentos são mais altos do que os vossos caminhos e do que os vossos pensamentos. Quando Ruth diz: o teu Deus é o meu Deus, me permita imaginar o que ela estava querendo dizer. Ô minha sogra, eu não sei o que o seu Deus está querendo, mas eu ouvi o meu sogro falar, eu ouvi o meu marido falar, eu ouvi a senhora falar que ele não desampara o seu povo. Eu ouvi muitas histórias
vitórias e tudo que Ele fez com os vossos antepassados. Então nesse momento eu abro mão dos meus planos, eu abro mão dos meus projetos para experimentar os planos e os projetos que o teu Deus tem para nós. Aí a gente chega no terceiro verbo que eu frisei, é onde eu devo me ater por mais tempo. Chegaram. A primeira observação que eu quero fazer aqui essa noite, eu gosto muito da nossa língua, a língua portuguesa. E existem detalhes no texto que são bastante relevantes. Eu frisei aqui o verbo sair, que está conjugado no singular, saiu. Eu frisei aqui o verbo voltar, que também está conjugado no singular, voltou. Mas o último verbo que eu frisei convosco é o verbo chegar. E esse verbo está conjugado no plural, chegaram. Orlando, aula de português a essa hora. Deixa eu explicar uma coisa para você. Você pode até sair sozinho, mas se você decidir voltar, você não chega sozinho. A tua família vai ser alcançada pela tua decisão. Os teus amigos vão ser alcançados pela tua decisão. Orlando, mas o que é voltar para Belém? Está na hora de voltar para adoração como antes. Está na hora de voltar para devoção como antes. Num culto como esse, onde eu já senti a presença de Deus. Se tem alguém ainda que não aproveitou a ocasião, eu te convido. Está na hora de voltar para Belém, porque o Pai está nesta casa. Quando elas chegam em Belém, lembra que eu disse, sempre tem alguém que vai lembrar de quando você saiu. Olharam e disse, essa aí não é a Noemi? E queridos, como eu disse inicialmente, não havia muita perspectiva para viúvas. Claro que não. Agora, Ruth vai se dispor a trabalhar pela sobrevivência de ambas. Mas nem oportunidades de trabalho eram tão boas assim. Ruth vai então se dispor a respigar. Espera aí, Orlando, o que vem a ser respigar? Havia uma regra que os donos do campo, os proprietários da seara, eles não poderiam voltar para apanhar o que havia caído pelo caminho durante a colheita. Isto para que os menos favorecidos, os menos abastados, tivessem com o que se alimentar. Espera aí, Orlando. Você acabou de dizer que Ruth escolheu viver os planos de Deus. Agora, se eu entendi direito, tu está dizendo que Ruth ia viver do que caiu pelo caminho. Tu está dizendo que Ruth ia viver de sobras. Tu está dizendo que Ruth ia viver de resto. Orlando, tu está dizendo que Ruth ia viver de favor. É a melhor palavra. A palavra mais adequada aqui é favor. E essa palavra remete a uma outra expressão que mudou a minha vida e que provavelmente mudou a tua vida. Que expressão é essa, Orlando? Eu sirvo a Deus desde os 5 anos de idade e eu cresci ouvindo a palavra graça. E graça significa favor. Mais do que isso, graça significa favor não merecido. Então, quando alguém olha para mim e diz, tu vai viver de favor, eu olho e digo, é verdade, porque eu tenho vivido todos os dias da minha vida, é pela graça. Mas não é pelo favor de um homem qualquer, é pela graça do dono do campo, é pela graça do dono da seara. Então quem olhou para você e disse, tu vai passar 2020 vivendo de favor, pode erguer a tua mão e dizer, é verdade, mas é pela graça do dono do campo, é pela graça do dono da seara. Orlando, explica isso melhor. Ruth vai parar no campo de um homem chamado Boaz.
Esse homem nota a Ruth e ele pergunta: quem é essa moça? E as referências que deram sobre Ruth foram as melhores. Boaz olhou para os seus servos e disse: olha, eu tenho algumas recomendações para vocês. Eu tenho algumas ordens para vocês. Pois não, senhor. Primeira ordem: ninguém toca nela. Segunda ordem: não a impeçais de ir aonde quer que ela deseje. Terceira ordem: eu quero que vocês comecem a deixar coisas boas pelo caminho. Não é resto, não é sobra. Eu quero que vocês deixem o que tem de melhor pelo caminho, porque eu tenho me agradado, porque eu achei graça nessa moça. Deixa eu explicar uma coisa para você esta noite. O dono do campo dispensou ordens aos seus servos esta noite. Que ordens são estas, Orlando? Primeiro, ninguém toca nela. Segundo, não a impeçais de ir onde quer que ela deseje. E terceiro, eu quero que vocês deixem o melhor disponível, porque eu tenho achado graça. Deus olhou para o Bandeirantes aqui essa noite e deu ordens aos seus servos. O meu Deus está mudando a tua história esta noite. O meu Deus está mudando a tua sorte esta noite. Talvez tu ouviu falar de missões e nasceu no teu coração o desejo de ajudar, mas você olhou para a tua realidade e disse: eu ainda não posso. O meu Deus está dizendo: fica tranquilo, eu estou providenciando. Fica tranquilo, eu vou te abençoar para você abençoar. Deus está no controle de tudo. Aí eu queria que você imaginasse comigo Ruth chegando em casa. Noemi olha para Ruth e diz: ô Ruth, tu estava onde? Noemi, estava trabalhando, fui respigar. Foi o quê? Fui respigar. Mas peraí, eu estou vendo o teu cesto, e de fato o teu cesto está cheio. Mas não é de sobra, não é de resto. Eu estou vendo que o teu cesto está cheio e são produtos da melhor qualidade. Ruth olha e diz: ô Noemi, você observou muito bem. Aliás, eu estou até preocupada, porque quando o dono do campo descobrir que os funcionários dele são ruins de serviço, porque deixaram tanta coisa boa pelo caminho, que aqueles homens vão perder o emprego. Deixa eu esclarecer para você. Ruth ainda não conhecia o Deus de Israel, porque até então ela servia a Camus. Agora Noemi conhecia. Noemi já sabia como era que o Deus de Israel atuava, como é que ele agia. Eu estou imaginando Noemi olhando para Ruth e dizendo: ô Ruth, explica direito para mim, como é este Senhor, como é o dono da seara. Ruth olha para Noemi e diz: ô Noemi, eu não sei falar muita coisa dele não, eu só sei te dizer que ele é bondoso, ele é generoso, ele é amável. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu estou imaginando Noemi como aqueles dois no caminho de Emaús. O coração começa a arder, o coração começa a queimar. Ô Ruth, peraí, que eu acho que tu está falando de alguém que é familiar, eu acho que tu está falando de alguém que eu já conheço. Deixa eu contar uma coisa para você. O dono da seara não é um estranho desta igreja. O dono da seara é alguém familiar. O dono da seara é alguém que esta igreja já conhece. Então fica tranquilo, o meu Deus está trabalhando nesta história. Ô Ruth, vai tomar um banho. Ô Noemi, acabei de chegar, aguenta. Vai tomar um banho. Quando tu sair do banho, coloca o teu melhor vestido. Ô Noemi, para que é isso? Calma, que eu ainda não acabei. Quando você se vestir, passe o seu melhor perfume. Ô Noemi, eu não estou entendendo. Tu vai para um encontro. É o quê? Tu vai para um encontro. Encontro? É. Um encontro com este Senhor. Deixa eu falar uma coisa para você. A gente se acostuma tanto a estar na igreja. A gente se acostuma tanto a estar nesta casa, que esquecemos-nos
que isso aqui não se trata de outra coisa, senão um encontro. Um encontro, Orlando, um encontro entre você e o teu Senhor. E me permita te lembrar que ninguém se apresenta a um encontro de qualquer jeito. Não. Para começar, o banho é o mais demorado. A mãe precisa gritar: sai logo, menino. A roupa é a melhor que a gente tem no guarda-roupas. Não importa se a gente usou ontem, eu quero ir com a melhor que eu tenho. E o perfume, como é que é? A gente passa quando sai do banho, passa quando coloca a roupa, chega na porta, a gente já acostumou com o cheiro, a gente volta para passar de novo, porque a gente quer se apresentar da melhor maneira possível. Orlando, o que a gente tem a ver com esse negócio de encontro? Tu veio para um encontro essa noite, então eu quero te convidar para aproveitar a oportunidade e oferecer a Ele o que você tem de melhor, a tua melhor adoração, o teu melhor glória a Deus, a tua melhor lágrima. Aproveite a oportunidade, porque tu está num encontro. Ruth olha para Noemi e diz: ô Noemi, quando eu chegar lá eu faço o quê? O que eu digo? Como eu devo agir? Noemi olha para Ruth e diz: Ruth, fica tranquila. Não precisa fazer muita coisa. Agora uma coisa é necessário: se lance aos seus pés. Se lance aos pés deste Senhor. Ei, nós viemos a esta casa esta noite para nos lançarmos aos pés do Senhor. O texto vai dizer que Ruth passou a noite toda aos pés de Boaz. Quando o dia amanhece, Boaz olha para Ruth e diz: do jeito que você me pediu, eu vou fazer. Orlando, eu não estou entendendo. Deixa eu explicar mais uma regra que havia naquela época. Quando uma mulher perdia o seu marido, um parente próximo poderia e até deveria assumir as responsabilidades e o cuidado com aquela mulher, com aquela família. Orlando, aonde você está querendo chegar? O texto vai nos explicar que Boaz tinha realmente parentesco com Noemi. Porém, ele era o segundo na sucessão. Havia alguém que tinha o direito anterior ao dele. Só que o primeiro não estava interessado em pagar a dívida. O primeiro tinha até interesse nas posses e nos bens que eventualmente Noemi pudesse ter, mas ele não estava disposto a pagar a dívida. Mas aí aparece o segundo, o nome dele é Boaz, e ele vai se apresentar como o remidor, como o redentor, aquele que vai pagar a dívida, aquele que vai pagar o preço. Orlando, eu não estou entendendo aonde você está querendo chegar. Primeiro eu disse para você que o dono da seara era alguém familiar desta igreja. Agora eu tenho uma outra notícia para você: o dono do campo é o mesmo que pagou o preço do nosso resgate. O dono da seara é o mesmo que pagou a minha e a tua dívida. Orlando, eu não estou entendendo. Eu vou explicar para você. O dono da seara, ele já fez muita coisa por mim e por você. Não é agora que ele vai te desamparar, não é agora que ele vai te decepcionar. O dono da seara está cuidando de tudo. Apesar do livro de Ruth ser belíssimo, são 4 capítulos, mas o ápice dessa história não acontece no livro de Ruth. Não. Nós estamos partindo para o final da história. E eu queria te lembrar. Você se recorda como foi que essa história começou? Essa história começa com velório.
Estamos partindo para o final e o texto vai nos apontar um casamento. Essa história começou com sepultamento. Estamos partindo para o final da história e o texto vai nos apontar o nascimento de uma criança. Essa história começa com uma família completamente destruída. Estamos partindo para o final e o texto nos apresenta uma família restaurada. Deixa eu contar uma coisa para você esta noite. A tua história pode até ter começado com velório. O meu Deus está dizendo que o final é casamento. A tua história pode até ter começado com sepultamento. O meu Deus está dizendo que no final vai ter nascimento. A tua história pode até ter começado com uma família destruída. O meu Deus está dizendo que no final o que ele tem é uma família restaurada. Orlando, e por que você disse que o ponto alto, que o ápice da história não está no livro de Ruth? Porque se você adiantar a sua Bíblia ao primeiro livro da Nova Aliança, do Segundo Testamento, você vai encontrar no primeiro capítulo do Evangelho de Mateus a genealogia. E vai aparecer-nos na genealogia o nome de uma viúva, o nome de uma moabita. E eu quero abrir aqui um novo parênteses. Quando nós olhamos para a Bíblia no livro de Deuteronômio, nós vamos encontrar uma maldição que foi lançada sobre os moabitas. Que eles não poderiam e nem deveriam entrar na congregação dos filhos de Israel. Havia uma maldição que impedia isso. Agora, nós estamos em Mateus, capítulo 1, e aparece o nome de Ruth. Orlando, o que isso tem? A genealogia não acaba. Ela continua. E a gente vai chegar num nome extremamente expressivo e relevante. Davi, o maior rei de Israel. Espera aí. Orlando, tu está dizendo que Ruth, uma viúva sem perspectiva, Ruth, uma moabita, que carregava consigo uma maldição, ela vai ser a bisavó do maior rei da história de Israel. É exatamente isso. Porque o meu Deus, quando tem plano, quando tem propósito, quando tem projeto, Ele quebra a maldição, Ele muda a perspectiva, Ele transforma a expectativa. A cédula que nos era desfavorável foi rasgada, aquilo que nos amaldiçoava foi quebrado. Deixa eu contar uma coisa para você: o meu Deus mudou a história daquela mulher, porque em determinado momento ela olha para o céu e diz: eu abro mão dos meus planos, eu abro mão dos meus projetos para viver o que Ele tem para mim, para viver o que Ele tem para mim. Só que deixa eu contar só mais uma coisa para você. A genealogia não acaba em Davi. Não. A genealogia continua. E ela vai chegar num nome que é sobre todo nome. Vai chegar num nome que é um motivo de eu e você estar aqui essa noite.
Orlando, peraí, explica isso direito que eu não estou entendendo. A genealogia não acaba em Davi, e nós vamos continuar a leitura, e vai aparecer o nome, Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Peraí, Orlando, tu disse que Moabita era amaldiçoado, é verdade. Orlando, tu disse que viúva não tinha perspectiva, também é verdade. Agora tu está dizendo que Ruth vai ser a matriarca do nome mais poderoso da história. É isso que eu estou te dizendo, porque o meu Deus transforma a história, porque o meu Deus muda a situação. Aí deixa eu fazer uma pergunta, porque eu sei que certamente aqui existem pessoas extremamente qualificadas. Eu não sei o que acontece com Orfa. Eu não sei. Simplesmente não aparece mais. E seria muito conveniente para mim, enquanto expositor da palavra, enquanto pregador, falar mal de Orfa. Mas Orfa fez o que a maioria de nós faríamos. Ela foi viver os próprios planos. Ela foi viver os próprios projetos. E simplesmente não aparece mais na história. Aí eu estou dizendo para você que Ruth abriu mão dos próprios planos. Abriu mão dos próprios projetos. Para viver o que Deus tinha para ela. E ela vai se tornar a bisavó de Davi e a matriarca de Jesus Cristo. Será que você consegue entender que os planos de Deus são maiores? Será que você consegue entender que os planos de Deus são melhores? Tem hora que a gente briga porque as coisas não acontecem do jeito que gostaríamos. E deixa eu dizer uma coisa para você. Eu ouvi aqui essa noite, para que nós imaginássemos aquele grande dia, quando os anjos vão abrir os portais celestiais, para entrar o nosso amado com a sua noiva. Isso me remete a relacionamento. E deixa eu contar uma coisa, no relacionamento, a gente não decide sozinho. Não adianta o marido planejar que depois do culto vai jantar na casa do irmão fulano de tal, sem falar com a esposa, porque quando ele chegar a esposa vai dizer: não, eu combinei de de jantar na casa da minha mãe. Porque num relacionamento, os planos precisam ser compartilhados. Você ouve o que ele planejou, e ele ouve o que você planejou, e a escolha é do melhor plano possível. Só que a gente nunca ouve o que Deus planejou. A gente simplesmente quer viver o que nós planejamos. E o meu Deus me trouxe a esta casa, esta noite, para te fazer um convite. Antes de tentar colocar em prática o que você planejou, para um pouquinho para ouvir o que Deus planejou para você, porque eu não tenho nenhuma dúvida que quando você comparar o teu plano com o plano de Deus, tu vai abrir mão do teu plano e vai dizer: eu quero viver o que o Senhor tem para mim. Eu quero viver o que o Senhor tem para mim. Orlando, agora traduz o que isso tem a ver com missões. Muitos missionários estão em lugares que nós não podemos ir. Estão fazendo o que nós não podemos fazer. Porque, via de regra, nós queremos viver os nossos planos. Eu quero um emprego. Eu quero a faculdade. Eu quero viver o que eu planejei.
Mas eu estou nesta casa esta noite para dizer algo para você. Orlando, tu está dizendo que eu não posso querer o melhor emprego? Pode e deve. Orlando, tu está dizendo que eu não posso almejar a melhor faculdade? Pode e deve. Mas eu quero repetir aqui a frase que estava em caixa alta na arte de divulgação deste culto. Missões se faz indo, contribuindo e orando. Eles precisam de suporte enquanto estão lá, aonde nós não podemos chegar. E eu sei que você está olhando e está dizendo: Orlando, eu queria poder fazer mais. Eu apresentei a vocês essa noite Ruth como missionária. E ela abriu mão da sua terra, abriu mão dos seus projetos para cuidar de Noemi. Ela foi para uma terra estranha e mesmo lá se dispôs a trabalhar pela sobrevivência de ambas. A partir deste mês, eu queria convidar você a se dispor a abençoar a vida de alguém, acreditando que Deus não vai te decepcionar. Orlando, tu está me sugerindo que eu faça uma troca? Não, porque Ruth não fez isso. Ruth se dispôs sem esperar contrapartida. Mas eu não sirvo a um Deus injusto. Eu sirvo a um Deus que tem te poupado mesmo em meio à pandemia. Eu sirvo a um Deus que tem te preservado mesmo em meio ao caos. E se Ele te trouxe a esta casa para te chamar de missionário, de missionária, Ele está querendo dizer: fica tranquilo, porque eu vou cuidar de você. Faz para mim, que eu vou cuidar de você. O meu Deus não vai te decepcionar. Ei, tu não vai viver de sobra, tu não vai viver de resto. O dono da seara vai cuidar de você. O dono do campo vai suprir as tuas necessidades. Eu queria que você curvasse a sua cabeça. Eu tenho 7 minutos, mas prometo entregar em 2. De cabeça curvada, olhos fechados e coração aberto. Orar é conversar com Deus. E eu não quero que você utilize palavras rebuscadas ou um vocabulário rico. Mas eu queria que de verdade você abrisse o coração. Se quiser chamá-lo de amigo, de papai, eu não sei. Mas eu estou certo que eu me refiro aqui a pessoas, eu me dirijo a pessoas que sentiram nessa noite o coração arder e queimar, sem nem mesmo entender o porquê. Deus tem uma chamada na sua vida, e Ele vai cuidar de tudo. Feche os seus olhos agora. Se lembre que você está num encontro. Diga para Ele o quanto Ele é importante para você. Eu já senti a presença de Deus nesta casa e ela ainda não foi embora. Senhor, Pai, nós estamos na Tua presença. Pai, eu não quero usar palavras persuasivas e não quero emocionar ninguém. Eu nem mesmo quero mudar o tom da minha voz, porque a Tua presença é real nesta casa. Ô meu Senhor, Tu sabes que nós estamos aqui porque acreditamos na Tua presença e já sentimos ela aqui. Ô Pai, nós oramos mediante, consoante a Tua palavra. Talvez alguém aqui saiu de Belém,
Mas o Senhor preparou esta ocasião para que nós pudéssemos retornar para o lugar aonde o Senhor nos quer. Mas voltar não é fácil. Voltar, por vezes, significa passar por cima do nosso orgulho. Reconhecer que erramos. Mas hoje nós queremos chegar no lugar que o Senhor nos quer. É um culto de missões. Tu bem sabes que eu intencionei muitas coisas no meu coração para essa noite. Mas eu estou aqui na sua total e inteira dependência, meu Senhor. E eu quero pedir a Ti que visite agora este coração que está aberto para a Tua entrada. Que fale agora de maneira íntima com este Teu filho e com esta Tua filha, que na verdade está esperando um milagre, mas que ainda assim sente desejo de fazer algo pela Tua obra. Oh Pai, nós queremos ser instrumentos do Senhor para abençoar vidas. Não queremos o céu só para nós. Arranca de nós o egoísmo e faz este Teu filho e esta Tua filha acreditar na palavra que foi lida aqui na abertura deste culto. Porque o Senhor, segundo as suas riquezas, suprirá todas as nossas necessidades. E como Ruth, este Teu filho e esta Tua filha, que escolher ir na contramão esta noite do senso comum, vai experimentar o melhor, porque é isso que o Senhor tem reservado para nós. Cuida da Tua igreja, cuida dos Teus filhos, é o que eu te peço, no nome de Jesus, amém. Guarde essa palavra no teu coração. Saiu. Se você saiu, está na hora de voltar. Voltou. Se você decidir voltar esta noite, esteja certo que você não chega sozinho. O meu Deus vai alcançar alguém por causa da tua escolha. Deixa eu te contar mais uma coisa. Se você declarar esta noite que o Deus deste povo é também o teu Deus, se prepare para experimentar o melhor que Ele tem reservado para você. Eu quero convidar. Eu não sei se há entre nós alguém que ainda não fez esta declaração. O Deus de Israel é agora o meu Deus. Ou ainda alguém que saiu de Belém. Eu quero te convidar a voltar. Sabe o que é especial quando esse convite é feito? Que via de regra você já ouviu alguém dizer que Jesus te ama. Mas isso não se limita a palavras. Ele não apenas disse que nos ama, Ele se entregou por nós. Ele demonstrou o seu amor. É por isso
que mesmo em meio às dificuldades, esse povo não arreda pé da presença de Deus. É por isso que mesmo em meio à pandemia, nós acreditamos que Ele continua cuidando de tudo. Se tem alguém que quer aceitar a Jesus Cristo, ou que quer voltar para Jesus esta noite, faça um sinal com a sua mão. Esta igreja vai estar orando por você, caminhando com você, intercedendo por você. Eu não vou me estender porque esse convite é de fato muito especial. Mas até o término deste culto você tem total liberdade de acenar ou de vir até aqui à frente, para integrar este povo, que tem uma esperança de ir morar no céu. Se não há, que o Senhor lhe conceda uma outra oportunidade, porque Ele continua te amando. Ele continua te amando. E sabe, esse arder no coração é Ele te chamando. Igreja, guarde isso no teu coração. Nós vivemos do favor do dono do campo. O nome disso é graça. Ei, 2020 ainda não acabou. Deixa eu contar uma coisa para aqueles que se relacionam com a presença de Deus. A arca ficou 20 anos na casa de alguém que não sabia se relacionar com a presença. Mas 3 meses na casa de alguém que sabia se relacionar com essa presença, ela fez a diferença. 2020 ainda não acabou, e até o dia 31 de dezembro tem muita coisa para acontecer. Se você tiver intimidade com essa presença, se você resolver se relacionar com essa presença, ei, aquilo que muita gente não viveu em 20 anos, o meu Deus é poderoso para fazer em 3 meses. E 2020 ainda pode ser o melhor ano da tua vida, porque esse é o nosso Deus. Ele é poderoso